No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas sentado no lugar. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele iria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que vem a ser a Páscoa, no sentido mais pleno e mais simples, que é muito, muito simples, se a gente pegar o sentido das coisas, o sentido da vida. Nós temos um processamento, tem muitas crianças hoje, ainda bem, nasce, cresce, e a vida, não é? Depois morre. É difícil compreender isso. Acho que não é? Porque às vezes a gente fala que religião é coisa difícil, é coisa para padre, é coisa para freira. Coisíssima nenhuma. Religião é coisa para todo mundo. Para quem quer dar um sentido à sua própria existência. E na pessoa de Cristo, por isso que não existem várias religiões ou sistemas religiosos. Existe uma pessoa que nós chamamos religiosa, Jesus Cristo, único. Porque nele está a vida imortal, o Verbo, e nele está a humanidade. Isto é a pessoa religiosa. Quando Deus se une à pessoa, e a pessoa se deixa iluminar por Deus. Então, na Páscoa, o que acontece? É a simplicidade da vida de Deus. Não é um acaso, não é um espetáculo que nós olhamos por fora e nós vamos ver este homem que entra no túmulo, acabado, todos os espetáculos que se fazem, as choradeiras por aí, e depois sai fora, aparece, aí fica uma religiosidade fantasiosa, que nós podemos imaginar um monte de coisas. Tanto que os próprios discípulos, quando as mulheres anunciaram que ele tinha ressuscitado, falaram: coisa de mulher, é fantasia de mulher. Não acreditaram como espetáculo. Mas se nós olharmos a vida,
e olharmos também as Escrituras, lógico, aí começa a entrar a fé, se você acredita. Então, no princípio, as Escrituras nos contam isto. No princípio existia o Verbo. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo era Deus. Antes que tudo existisse, aqui estamos entrando na criação crua, nua. Estava dizendo, comentando sexta-feira um pouquinho, que estão se esforçando, que pode criar, achar os princípios para criar, não um homem, ser humano clonado, mas um ser humano que não seja transmitido pelos pais. Pode. Criação, gente, é outra coisa. E não é achar os princípios que você faz uma composição e cria um novo produto. Criação é do nada. Isso deve ser bem claro. A criação é quando não existe nada. Não quando existem os princípios. Quando não existe nada. Isto se chama de criação. E nós dizemos que Deus é o Criador de todas as coisas, porque nada existiu. Então fala o Evangelho, por isso ele anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer será salvo, quem não crer, eu não digo será condenado, eu digo se vire. Se vire, aguente a sua vida, não se queixe das coisas. Se vire, porque você criou a tua fé. Você criou o teu conceito de vida. Em Cristo existe outro conceito de vida, outra ideia de vida. É a própria vida. Então, no Verbo existia a vida. Nele havia a vida. Prestemos bem atenção. Aqui se trata da palavra vida, do existir ou não existir. Nele estava a existência. E já outras vezes nós temos comentado e visto que o nome que Deus tinha, que tinha dado um monte de nomes aos antigos, aos deuses, como hoje em dia também se dá um monte de nomes assim. Quando Deus mandou Moisés ao faraó do Egito, e Moisés falou, qual o nome? Porque os deuses tinham nome. Qual o nome eu vou dizer a Moisés que me manda? E Deus responde. Não responde Javé. Não responde Alá. Não responde Deus. Não responde God. Não responde outros nomes. Aquele que é. A própria existência, o princípio da existência, me manda falar com você. Liberta o meu povo. Então, esta vida, que criou todo mundo, nele estava a vida. E esta vida eterna, prestemos bem atenção a isto, ele existia antes que se unisse a carne humana no ventre de Maria. Ele já existia. Ele já era a vida que tinha gerado todo o universo. Compreende? E no momento da história da humanidade, ele se une à carne humana no ventre de Maria. E esta vida
faz o seu percurso. Percurso de quem? De um ser humano. Ele não era sumo sacerdote, ele não era fariseu, hoje poderíamos dizer, não era papa, não era cardeal, não era bispo, não era padre. Era simplesmente um ser humano, até com uma profissão, carpinteiro. Então veja que a religiosidade não está nos graus de um sistema de hierarquia que nós podemos fundar ou criar para dizer que é um sistema religioso onde a gente fala a igreja, não? Aí vem os escândalos da igreja. Não tem nenhum escândalo da igreja. Tem escândalo dos homens da igreja. Como dos fiéis, assim também dos padres, assim dos cardeais, assim dos papas nos tempos. São os homens da igreja. A igreja é outra coisa. A igreja é a unidade de Deus com a humanidade. A igreja é aquele carpinteiro. E quem se une a Cristo faz parte da igreja. Prestemos bem atenção a isto. Como Maria aceitou que Deus a fecundasse e entrasse em contato com a humanidade, assim também precisa da nossa liberdade. A gente pode dizer, mas como acontecerá isso? Como a Maria falou. Como é que eu vou ser fecundada se eu não tive relação com homem nenhum? Na história da humanidade não existe isso, não é? Agora, cientificamente, tudo bem. Tem produções sérias até de coisas, mas, compreende? Não existe. Maria, não se preocupe. É Deus, o autor da própria vida, que vai te fecundar. Quem fez a vida pode fecundar a vida. Porque a Deus nada é impossível. Se criou o universo do nada, tanto mais pode fecundar o ventre de uma mulher. Para que Deus possa habitar. E assim também, pela fé, porque sempre me cocou muito, quem será lá, no nome de Cristo será salvo. Aí começa na rua, o nome de Cristo será salvo. Espera aí, não é assim não. Não é assim não, não funciona. Não pode funcionar. Isso é da boca para fora. Maria colocou à disposição de Deus todo o seu ser. Esqueceu o seu futuro. De um casamento que ela pensava, que todo mundo, quem casou aqui sabe que sonha quando vai casar, não é? Sonha uma família, um lar, os filhos, ou não é? E Maria não era diferente dos outros, ela estava noiva de José. Ela estava pensando na sua família. Com a vinda do anjo, revolucionou totalmente os seus projetos. E a sua maneira de ser. E assim também na nossa vida. Não somos nós que criamos a religiosidade. É Deus que cria. Prestemos bem atenção. Aí tudo se torna fácil e tudo se torna terrivelmente difícil. Porque precisa crer que isto seja possível. Como Maria acreditou que Deus podia fecundar. Então não é simplesmente falar o nome de Jesus e ser salvo, mas é abrir a nossa existência e crer que Ele possa me fecundar, que Ele possa gerar em mim uma vida nova, porque senão a gente está lendo besteirinhas aqui.
Você, Cristina, nem lembra o que leu, não é? Porque, lembra, o que você leu? Buscai as coisas lá do alto. Por quê? Não, a coisa da terra, tudo bem, aqui até aí, mais ou menos. Por quê? Porque lá é bem mais simples. Porque a nossa vida, está escrito, você lê. A nossa vida está escondida em Deus. A maioria da gente procura Deus para que arrume as coisas da minha vida na terra, ou não é? Muita religiosidade. Muita gente procura Deus não para procurar a vida de Deus, mas para procurar os favores de Deus. Que Ele quebre os meus galhos. O anúncio do Evangelho não é isso? A vida veio ao mundo. E de você, mortal, pode fazer um ser imortal. Então, como disse antes, é a sinfonia da vida. Os músicos poderiam ensinar bem o que é sinfonia. Vocês estudaram? Sinfônios, repetir o mesmo sistema, a mesma música, depois com arranjos que ao longo. É um círculo que vai toda. É a sinfonia de Cristo. É a sinfonia da vida. A sinfonia da vida. O leitmotiv, o motivo que acompanha Cristo é a vida. Depois vem as circunstâncias. O fato dele nascer como homem. São circunstâncias da vida. O fato dele fazer milagres. São circunstâncias da vida. O fato de ele ressuscitar os mortos são circunstâncias da vida. É muito mais simples a vida de Cristo. Ele veio como Salvador. Os famosos daimon, ou demônio, que nós chamamos. Qual é a tradução desta palavra? Tudo o que destrói o ser humano. Então não é o capeta. O daimon não é o capeta, o demônio não é o capeta. É o mal que destrói o ser humano. Pode até ser que existe o capeta, mas em outras alturas, que não cabe a nós, pobres mortais. Alguns santos tiveram que lutar diretamente contra o demônio, mas já eram santos. O próprio Deus foi tentado pelo demônio no deserto, o próprio Cristo, mas ele era Deus. Foi tentado diretamente. Nós somos tentados pelos nossos males, ou somos destruídos pelos nossos males. Males físicos, males mentais, males psíquicos, males afetivos, que a gente chama de pecado. O último mal que atinge a nossa vida, qual é? A morte. Então veja que há a sinfonia de uma vida que vai para frente, a vida de Cristo, e a nossa vida, que somos dominados por esses males. Dizer só uma coisa simples. Outro dia lançaram 59 Tomahawks lá. Bombas. O Trump, não? Como ele também, os outros fizeram a mesma coisa, tanta coisa. Entendeu? Sabe quanto custa cada um daqueles lá? Não sabe. $1,5 milhão. Mais ou menos tem uma faixa de R$5 milhões. Com 5 daqueles lá se constrói um hospital.
Para o ser humano construir armas para se destruir, para matar, tem cabeça. E vocês me dizem que isso não é doença? Não é doença da humanidade? É o fim da picada, não é? Depois falamos, não existe pecado no mundo. Isso só para dizer um exemplo, para não entrar nas famílias, tudo que se gasta à toa, estupidamente, por vaidades e aí por diante, né? Não vamos muito longe. Então, e outras coisas. Aí que acontece, estes males tinham que ser eliminados. O último mal a ser vencido é a morte. Aqui entra o currículo de Cristo, que ele tem um bom currículo, viu? O currículo dele, que são os milagres, o currículo dele, que é a palavra que fala, o currículo dele de assumir sobre si os males do mundo. Por isso que ele é Salvador. Domingo tínhamos aqui o pessoal do Conviverto, da criança cadeira de roda, eu comecei a perguntar: se você está com fome, alguém te salva? Como? Me dá comida. A criançada respondeu. Se você está com frio, alguém te salva como? Me dá roupa. Se você morre, alguém te salva como? Como? Mas quem acredita? Quem acredita na ressurreição? Eu só acredito que Deus me salva porque eu tenho uma doença e Ele faz um milagre e sai daquela doença. Isso não é salvação. É sinal de Deus. Tanto que quando Lázaro morreu, ele deixou morrer para testemunhar que ele era Senhor da vida e que ele era a própria ressurreição. Aí chegou lá até desafiando a medicina, que fala que até 3 dias pode ter morte aparente. Ele chegou no 4º dia, para que os cientistas não inventassem coisas. A morte de Lázaro era uma morte aparente. Bem claro, fala no Evangelho. 4º dia. Escrito 2000 anos atrás, antes que a medicina falasse de morte aparente. Tá bom? Então ele ressuscitou Lázaro, mas o coitado do Lázaro, cá entre nós, não teve uma boa sorte por mim. Porque morrer é chato. Vocês acham bonito morrer? Deve ter sofrido, deve ter tido febre, deve ter tido um monte de coisa, não é? Fala que Lázaro estava doente, e acho que quando alguém está doente, sofre. Não dá o AVC, não dá uma coisa de coração, etc. Não. E ele teve que morrer a 2ª vez. Então não foi coisa, humanamente, coisa bonita para o Lázaro. Ele teve que morrer a 2ª vez. Mas aquilo foi um sinal para mostrar que ele era o Senhor da vida, que ele era a ressurreição. E fez isto de propósito, antes que ele fosse morto na cruz, para que os discípulos acreditassem que ele teria vencido a morte. Então, percorrendo o seu caminho, Jesus chega ao Calvário, na Sexta-feira Santa. Na Idade Média, na Europa, começaram a flagelar e a excluir os judeus, porque os judeus tinham matado Cristo.
Deicídio, não é? Ainda agora ainda tem aquele negócio de Judas. Malhação de Judas, ainda tem. Então é herança daquela cultura. Nem os judeus, nem os romanos mataram Cristo. Seja bem claro. Ele se ofereceu livremente e falou com letras claras: ninguém me tira a vida. Eu tenho o poder de entregar a minha vida e tenho o poder de retomá-la quando eu quero. Ninguém matou Cristo, porque Ele é imortal. Ele simplesmente morreu porque nos devia libertar da morte. E Ele assumiu sobre si a nossa morte. Então, passada a Sexta-feira Santa, que é exatamente este encontro entre a morte nossa, aí nós sentimos tudo aquilo que é a humanidade. Meu Deus, por que me abandonaste? O que quer dizer? Nunca aconteceu a vocês? Nunca aconteceu? Escuridão na vida? Nunca. Nunca. Uma vida paradisíaca sobre a terra, não é? E aquele grito nosso está nele. Porque Ele assumiu. Ele não tinha problemas, nem psíquicos, nem afetivos, nem de mortalidade, porque Ele era Deus. Ele era imortal. E o fato de Ele entregar a sua vida nas mãos de Deus, e para que Deus agisse novamente, e onde que estava a morte nele, eis que veio a vida. É a última parte da sinfonia, é a ressurreição. Lógico. Se Ele era a vida, não podia ser destruído pela morte. No Salmo se pergunta a Maria Madalena: o que você viu lá no sepulcro? Ela fala claro e bonito: a morte e a vida dentro do sepulcro lutaram num duelo lindo de ver. E Cristo, Senhor da vida, venceu a morte e ressuscitou vivo. Gente, esta é a sinfonia de Deus. E esta pode ser a nossa sinfonia. Se acreditarmos em Cristo, e não somente se acreditarmos que Ele assumiu sobre si as nossas dores, assumiu sobre si os nossos males. Até aí é problema dele, Ele faz. Sabe qual é o problema? Da gente aceitar que Ele tome conta da nossa vida. Esse é o grande problema. De crer que Ele seja de verdade a nossa vida. Porque nós já morremos com Ele.
Nós morremos em Cristo. Mas se Ele não tomar conta da nossa vida, não tomar conta da nossa vida, porque toma conta das nossas coisas, viu, gente? Isso é para pais preguiçosos, que ajudam os filhos a ser preguiçosos, que tomar conta das coisas. Eu sempre digo aos pais, se o filho apronta, deixa ele corrigir. Não faça você o que seu filho faz. Chega até o ponto extraordinariamente estúpido, mas que os pais acham carinhoso. Fazer os deveres de escola para os próprios filhos. Não existe isso. Para criar burros. Para o filho não se esforçar. Compreende? Então deixar que Ele tome conta da nossa vida, do nosso ser, do nosso futuro. Aí tudo se torna mais fácil, gente. A dor nele tem sentido. Junto com a cruz dele, a dor se transforma em redenção. A morte tem sentido. Junto com a morte dele se transforma em ressurreição. A vida na terra tem sentido. Qual é o sentido da vida na terra? Ter as coisas. É amar o próximo. Tudo que nós fizermos será feito por amor. Não haverá problema de psicólogos, gente. Porque quem ama de verdade esquece a si mesmo. Que o psicólogo precisa quando você fica dentro de você com os seus problemas e complica ainda mais. E aí por diante. Aí não construiremos bombas para matar os outros. Aí construiremos tudo o que for de serviço para a humanidade. Então até a vida na Terra muda. Nós não esperamos somente a ressurreição, nem como prêmio, nem como castigo, gente. Eu não tenho medo do prêmio e do castigo. Eu tenho medo de ser um homem morto. De não viver por dentro. Isto me apavora. Porque a morte de si, gente, é a pior experiência que se possa experimentar. E fora de Cristo, gente, não existe vida. Não existe vida. Porque nele, aí nós voltamos ao princípio da sinfonia. Nele havia vida. E a vida era a luz dos homens. E a vida era a luz dos homens. E a vida de Cristo se transforma a luz dos nossos atos. Aí se santifica o casamento, se santifica o trabalho, tudo, não adianta negar. E a vida era a luz dos homens. E aí termina. Não sei o que vocês imaginam ou pensaram quando falam. Eu repito um monte de vezes. A glória de Deus. Nós vamos lá, um espetáculo do paraíso, vamos ver a glória. O que fala? Vou ler aqui, se não fala que foi Vitória que fala essas besteiras. É muito simples, não estou falando nada de fora daquilo que está escrito, gente. Só estou traduzindo com palavras. Quando Cristo, vossa vida, presta atenção,
Pode levar o folheto para casa. Aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. O que é para vocês, pais que têm filhos? Um filho revestido de glória. Vocês geraram a vida, não é? Qual é a glória de um filho de vocês? Me diga. É difícil entender. Que tenha saúde, não é? Tenha inteligência. E quando mais ele crescer e tiver sucesso, estou falando de coisas humanas tão simples, não é? Vocês poderiam dizer, este é meu filho. Se ele for parar numa cadeia, ou um drogado, é meu filho, mas não é a minha glória, não é? Então a glória de Deus, gente, somos nós. O desenvolvimento total do nosso ser em Cristo. Temos futuro. O mundo tem futuro. Em Cristo. Fora de Cristo é morte. Então a Páscoa continua no mundo. Gente que escolhe a morte e gente que escolhe a vida. Mas repito, quem encontra Cristo encontra a vida.